Senta um pouco. Você trouxe a sua Bíblia? Então pega ela aí e prepara para abrir um bocado. A gente está no culto de doutrina, né? Ensino da palavra. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Amém. Vou pregar. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 14. Amém? E a palavra diz: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém? Aleluia. Nós estamos no culto de doutrina e o Senhor deu dons aos homens para a edificação do corpo, para que não sejamos mais como meninos. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, eu sei que tem pessoas aqui que são novas convertidas, pessoas que já são velhas convertidas, né? que cresceram na igreja, que têm muito conhecimento já. Mas todos nós precisamos avançar. A cada dia crescer mais. Amém? Não tem limite de maturidade no reino espiritual. Não tem. Não é verdade? Aleluia. E o ensino da palavra, então, nos ajuda a isso, a nos tornar mais maduros, mais firmes na palavra e convictos dessa palavra. Aleluia. E você sabia que Jesus era cheio da palavra? E ele pregava com convicção e autoridade, porque ele sabia que ela era a verdade. Abra a palavra em Mateus 7. A gente vai caminhar um pouco pela palavra hoje. Espero que dê tempo. Mateus 7. Dê tempo de ver tudo, né? Que eu preparei. Mateus 7, 28 a 29, que o Senhor falou. E cada vez que a gente vai estudando, mais coisas vêm, mais informações. E eu sei que vai ser um tempo precioso. Fica ligado, amém? Mateus 7, 28 e 29 diz assim: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Você sabe qual era a diferença entre Jesus e os mestres? Eles conheciam a letra, Jesus conhecia o Espírito que vivifica a letra, amém? Vivifica a palavra. Jesus tinha plena convicção do que ele estava pregando, ele vivia aquilo e ele tinha plena convicção, ele estava firme nas palavras que ele dizia. E olha a consequência, as pessoas ficavam maravilhadas. As pessoas ficam maravilhadas quando vê alguém falando com convicção, não é verdade? Às vezes alguém abre a boca para dizer uma mentira, mas é com tanta convicção que a gente fica, será que é mesmo assim? Por causa da convicção que existe. Então nós precisamos estar alertos. E essa palavra, e esse momento de culto de doutrina é para isso, para nos ensinar acerca das coisas da palavra, para estarmos firmes, porque muitos ventos de doutrina têm vindo. Eu vou ministrar hoje sobre um assunto e eu tive curiosidade de olhar alguns vídeos na internet sobre ele. E eu fiquei espantada com alguns que eu vi. Eu digo, Senhor, quanta profecia falsa, quanto ensinamento errado e pessoas assim, maravilhadas com aquela informação. E nós temos essa oportunidade de estar aqui aprendendo. Independente de você ser novo, convertido ou não, abre o teu ouvido e abre o teu coração para receber com mansidão essa palavra. Amém? Aleluia. Então nós vamos falar hoje sobre uma doutrina básica da palavra.
da doutrina de Cristo, que é a imposição de mãos. A gente vai falar sobre alguns aspectos relacionados à imposição de mãos. Amém? Aleluia. Então, não tem como não ler Hebreus capítulo 6, não é verdade? Hebreus capítulo 6, tem pessoas que nunca ouviram esse texto e vão ouvir hoje. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Aleluia. O autor aos Hebreus, ele diz, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Então, nós podemos ver aqui que imposição de mãos é uma doutrina básica que todo crente precisa saber, que todo crente precisa ter boa consciência e entendimento sobre essas coisas. Nós temos visto, hoje em dia nós temos muito mais acesso à informação, né? A internet, as redes sociais, a mídia televisiva, tantas coisas a gente tem visto. E nós somos bombardeados por essas informações, por práticas muitas vezes exageradas, que saem da palavra, que saem do ensino da palavra. Mas nós precisamos entender, então, o que é que a palavra diz sobre imposição de mãos. Como era praticada a imposição de mãos e como hoje pode continuar sendo praticada. Amém? Aleluia. E, infelizmente, a gente vê muita falta de equilíbrio nesse assunto, nessa prática. Muitas vezes, banalização desse ato. Você sabia? Muitas pessoas têm tornado esse ato um ato banal, como outro qualquer. Mas a imposição de mãos é um ato sobrenatural. Sabia? Pastor, vem aqui. Pastor Ritinha. Eu estou chamando pastor não porque é pastor, é porque está na minha frente aqui, viu? Mas qualquer um poderia ser. Pastor, por favor, coloque as mãos sobre Ritinha. Impondo as mãos sobre ela. É um ato físico, não é isso? Natural. Mas, quando. Pode impor, pastor? De verdade, faz de conta que ela é uma ovelha que está recebendo uma oração. Irmãos, esse ato, por trás desse ato, que parece tão natural, há um poder sobrenatural. Quando ele está impondo as mãos sobre ela, há uma transferência de unção, há uma transferência de poder, há uma transferência de habilidades, de orientações. Você sabia disso? É algo muito sério, é muito mais sério do que nós pensamos. Existe uma transferência. Amém? Recebe? Pode sentar, pastor. Aleluia. Quando isso acontece, o reino espiritual está se movimentando. Um movimento não está parado. Pode até ser que você está ali parado recebendo, mas está havendo um movimento santo, um movimento extraordinário no reino espiritual. Amém? Aleluia. Então nós não podemos levar esse tema com leviandade, sem responsabilidade, com meninices, com falta de equilíbrio. É um assunto muito sério. Nós precisamos aprender um pouco mais sobre ele. Amém? Então, a gente vai ver alguns aspectos que estão relacionados a essa doutrina da palavra, que é a imposição de mãos. Primeiro aspecto que eu gostaria que eu quero destacar é para que ela serve? Qual o propósito de impor as mãos sobre alguém? Existe propósito nisso? A Bíblia nos mostra alguns propósitos, tá? A gente vai ver no Novo Testamento, eu vou me deter ao Novo Testamento. A gente tem alguns exemplos no Velho, mas eu vou me deter nesta noite no Novo Testamento. E eu queria que você abrisse então a Bíblia em Atos, capítulo 13. Aleluia. Atos, capítulo 13. Amém. E o primeiro propósito, então, da imposição de mãos é a separação para o ministério. Amém? Existem ministérios na igreja, existe serviço na igreja, e é necessário, então, a Bíblia mostra que a imposição de mãos ela é usada para
delegar, então, separar pessoas para o ministério. Amém? Em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3 diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Amém? Aleluia. A gente pode ver então aqui que Saulo e Barnabé foram enviados, mas antes de serem enviados, eles receberam a imposição de mãos. Eles foram separados para uma obra específica, um ministério específico, e eles receberam então a imposição de mãos. Em Atos capítulo 6, versículo 3 e 6. Atos capítulo 6, volta um pouco a Bíblia aí. Versículos 3 e 6. No 3 diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, a tarefa do diaconato, do serviço. E no 6 diz: apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Amém? E quando você lê esse texto, no começo ele diz que eles pediram às pessoas então que estavam no recinto para escolher entre eles, não era qualquer homem não, eram homens de boa reputação e homens cheios do Espírito para o serviço do diaconato. E aí, quando eles escolheram, o que aconteceu? Todos eles impuseram as mãos sobre eles? Não. Diz que os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. Então, olha só, existe uma hierarquia na igreja. Amém? A imposição de mãos para separação para o ministério não é qualquer pessoa que impõe as mãos. Existe uma hierarquia, existe um poder delegado na igreja e nós precisamos respeitar isso. Amém? Aleluia. Existem requisitos para ser separados para o ministério. Não é qualquer membro da igreja que pode separar pessoas. Não existe uma hierarquia, precisamos respeitar. Isso é submissão à autoridade. Amém? Aleluia. O outro propósito é transmissão de dons. Tanto dons, como a gente conhece os dons do Espírito, né? Nós temos 9 dons espirituais. Também como para o batismo no Espírito Santo. A Bíblia relata situações em relação a isso, a imposição de mãos com esse propósito. 2 Timóteo 1,6. Aleluia. Aleluia. 2 Timóteo 1,6. Diz assim: por essa razão, Paulo escrevendo para Timóteo, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Amém? Paulo impôs as mãos, então, sobre Timóteo, e é um exemplo, então, de transmissão de dons. E aí eu me lembrei de uma coisa, irmãos, a gente falando sobre os exageros, eu li um livrinho do irmão Reagan sobre imposição de mãos. Alguém já leu esse livreto? É um livreto. Se você ouvir essa história, tudo bem, mas se não, fica ligado, né? Eu vou contar de novo, né, para quem já ouviu. E ele diz assim que o irmão Reagan estava pregando em determinada igreja e durante a ministração ele disse que no segundo banco, ali Josélia, por exemplo, no segundo banco, uma irmã, durante toda a ministração, ela ficava o tempo todo balançando, como se estivesse numa cadeira de balanço. Certo? O tempo todo dessa forma. E isso distraiu as pessoas, chamava a atenção das pessoas, e ele ficou incomodado com aquilo. Pregou, tudo bem, mas aquilo chamou a atenção, né? E no final do culto ele chamou o pastor e disse: pastor, aconteceu essa situação, e eu fiquei pensando, será que essa irmã tem alguma doença séria? Porque às vezes a pessoa pode ter algum problema que não tem como controlar, né, o tronco. E ele disse: não, pastor, realmente ela não tem. Ela nem é daqui, ela é visitante. Mas às vezes ela vem aqui para a igreja. Mas eu já cheguei para ela para conversar e quero conversar mais com ela. Foi muito rápido, mas ela me disse que em uma determinada igreja que ela foi, alguém pôs as mãos sobre ela e lhe deu o dom do balanço. E ele disse: mas sim, mas o que é o dom do balanço, né? E aí essa irmã chegou para o irmão Reagan com outra pessoa depois de algumas noites que ele estava pregando. E ela daquele jeito.
E ela disse para ele: "Oh, eu só poderia mostrar na Bíblia a essa pessoa que não acredita no dom do balanço, que realmente existe dom do balanço na Bíblia, para o Reagan, né?" E ele aproveitou a oportunidade e disse: "Faz o seguinte, irmão, eu estou com pressa, converse com o seu pastor", porque o pastor tinha dito que queria conversar com ela sobre isso, né? Ele disse: "Vou botar para o lado do pastor, né?" E depois de algum tempo, para finalizar então essa história, depois de algum tempo, o pastor procurou o irmão Reagan e disse: "Olha, eu conversei com ela e ela disse que realmente ela recebeu esse dom, Deus deu esse dom. E sabe qual era o propósito desse dom? É que no momento que ela estivesse na igreja e que o culto estivesse se desenrolando, ou pessoa cantando, ou alguém testemunhando, ou pregando, se ela ficasse balançando o tempo todo, é porque estava no Espírito. Tudo estava no Espírito. Ela tinha que balançar para testificar, né?" E aí é tão interessante porque o irmão Reagan fala, parece um absurdo, né, irmãos? Assim, como assim? Mas existe muita coisa por aí. A gente não tem noção, porque nós prezamos pela palavra, mas tem muitas pessoas desviadas desse foco aqui. E ele falou uma coisa interessante, irmão Reagan, ele disse: "A realidade não muda por causa dos excessos." Amém? Existem excessos? Existe. Existe desequilíbrio? Existe. Mas é real. A imposição de mãos é uma doutrina bíblica e pronto. E nós podemos usar, amém? Então, não por causa dos excessos que vamos deixar de usufruir e de falar dessa doutrina, amém? Aleluia. Outro propósito está lá em Marcos capítulo 10. A gente nem acredita nos absurdos que a gente vê, né? Mas aparece, irmão. De vez em quando tem uns aí. As ondas. Marcos capítulo 10, versículo 13 e 16. Diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. E no 16 diz: em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém? Imposição de mãos, como a gente viu aqui, pode ser usada para abençoar. Você pode abençoar o seu filho, você pode abençoar o seu cônjuge, você pode abençoar pessoas, impondo as mãos e proferindo palavras de bênção. Amém? Você sabia que na sua mão há poder? Coloca a tua mão assim e diz: as minhas mãos são ungidas. Aleluia, aleluia. Há poder quando você impõe as mãos sobre a cabeça de alguém, sobre alguma parte. Há poder, é o próprio Deus se manifestando. Você é apenas um canal, sua mão é apenas um canal, uma mão santa, ungida, e o poder de Deus flui. Amém? Aleluia. E em relação aos propósitos, o último propósito que a palavra nos fala é para curar. Vá lá em Marcos, eu queria mostrar só 3 exemplos aqui, rapidamente. O primeiro exemplo é em Marcos 7:32, está bem pertinho aí. Marcos 7:32. Diz assim: ali algumas pessoas lhe trouxeram para Jesus, né, trouxeram a Jesus um homem que era surdo e mal podia falar. E essa versão diz: suplicando que lhe impusesse as mãos. Ou seja, Jesus comumente impunha as mãos para orar pelos enfermos, não é verdade? Então, esse é um exemplo em que Jesus, a cura de um surdo e gago, Jesus foi curado e Jesus impôs as mãos sobre ele. Em Lucas capítulo 4, versículo 40. Aleluia. Há poder. Poder explosivo. Lucas 4, versículo 40. Diz: ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Amém? Jesus tinha o espírito sem medida, não é verdade? Então ele curava todo tipo de enfermidade, ele impunha as mãos e ele abençoava e orava e curava. Amém? Muitas vezes nem orava, na verdade. E o outro texto em Atos 28:8. Atos 28:8 diz assim:
Talvez você não esteja acompanhando, mas ouve, né, a palavra. Às vezes é difícil de acompanhar, mas por causa do tempo. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Amém? Então a gente pode ver exemplos de Jesus e dos apóstolos. Eu trouxe só esse exemplo aqui, mas a gente tem outros exemplos, irmãos, de pessoas no Novo Testamento que impuseram as mãos para curar as pessoas. E é tão interessante que, às vezes, quando a gente vê um exemplo de Jesus, dos apóstolos, a gente tem uma tendência de ter um pensamento errado. Mas, será que eu também posso? Muitas pessoas ainda têm esse pensamento. Será que eu impondo as mãos, elas serão curadas? Amém? Abre lá um texto que a gente já conhece demais, mas não tem como não falar sobre ele. Marcos 16. Marcos 16, versículo 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. E Jesus disse assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Qual a condição? Crer. Amém? Quem crê é para quem crê. Você crê? Sua mão é ungida? Você é nascido de novo? Se você é nascido de novo, a unção do santo está aí dentro. Amém? Aleluia, a unção do santo está aí dentro. E é tão interessante que é o poder de Deus que se manifesta, como eu falei. Não é o seu poder, não é na força da sua mão, não é na força do seu braço, mas é o próprio poder de Deus, o poder dunamis, o poder dinamite, explosivo, aquele poder que só precisa você impor. Ô, irmãos, e às vezes é difícil porque a gente vai racionalizar. E se não acontecer? Aí é melhor nem colocar a mão, né? Porque se já vai com dúvida, não vai acontecer mesmo, não. Aleluia! E é interessante que, então, esse é o último propósito que a Bíblia fala no Novo Testamento, que é para curar. Serve a imposição de mãos, também serve para curar. E é interessante que nós, redimidos e nascidos de novo, precisamos ter essa consciência de que eu posso ungir as minhas mãos, eu posso impor as mãos sobre os doentes. Nesse mesmo livro do irmão Reagan, ele fala de uma irmãzinha, de uma idosa, que não tinha o que fazer teoricamente. Assim, ela não cantava, ela não tocava, ela não pregava na igreja. Teoricamente, ela não tinha um ministério, né? Não fazia parte do diaconato. E ela começou, e ficou incomodada com aquilo, mas ela começou a ser incomodada pelo Espírito para começar a orar pelas vizinhas, pelos vizinhos. E ela começou a usar à tarde, o marido sair para trabalhar, ela começou a usar o tempo que ela tinha para ir orar. E ela disse que começou devagarzinho, ia, né, orou por um, orou por outro, e as coisas começaram a acontecer. E ela começou a ver, e a cura começou a acontecer, e as pessoas começaram a saber, ela começou a tomar o seu tempo fazendo isso. Ela chegava, batia assim no vizinho, disse: alguém está doente aí? Tem algum doente? Será que você tem essa ousadia? Será que a gente tem essa ousadia? Tem alguém doente aí? Eu vou aí. Porque minha mão é ungida. E quando eu chegar aí, eu vou impor e vai acontecer. E é interessante quando eu falo isso, não tem como não lembrar de Marisete. Marisete falava assim: não adianta querer começar querendo impor as mãos sobre um câncer. Começa pela dor de cabeça em casa, né? Tá com dor de cabeça? E é tão interessante que as crianças nos ensinam. Isabela, a filha do pastor, foi lá em casa, foram para a noite do pijama, né, nas garotas lá, a gente fez, e uma estava com dor de cabeça. E eu disse: e aí, mas quer um remédio tal, né? Aquela preocupação de mãe, de quem estava cuidando. E ela disse: não, a gente já orou. A gente, a gente já orou e ela vai ficar boa. E eu: é isso aí. Verdade, a gente orou e tem que crer. E as crianças, elas creem com fé, muita fé, porque elas sabem que vai acontecer.
Amém. Aleluia. E além desses propósitos, eu queria destacar outro aspecto relacionado à imposição de mãos, que tem a ver com o que eu falei agora. Irmãos, na imposição de mãos é necessário envolver fé. Amém? E é interessante que, na verdade, tudo no reino espiritual tem que envolver fé. Não é isso? Porque sem fé não tem como agradar a Deus. Mas na imposição de mãos, de forma especial, tem que ter fé. E tem duas situações. Por exemplo, se eu vou impor, como eu falei, as mãos sobre alguém com dúvida, alguém pede para orar por ela. Ora por mim, eu estou passando por isso, tal, uma dor aqui e tal. E você já impõe as mãos com dúvida. Não, vai ser um mero ritual, um mero ato, mas a gente tem que envolver fé nisso. A gente tem que ter convicção de que quando eu colocar as mãos, algo vai acontecer, algo vai ser transmitido, um poder vai ser transmitido e ela vai ser curada. Amém? A outra situação é, se eu vou receber imposição de mãos para a cura ou para receber o batismo do Espírito Santo, a gente normalmente faz isso aqui na igreja, né? Alguém quer receber oração para a cura ou imposição de mãos para o batismo, e se a pessoa vem com incredulidade, o que é que vai acontecer? Nada. O Espírito age pela fé. Pela fé que há, você está indo, é um ato, é um passo que você dá. E é um passo de fé. Não adianta chegar aqui, porque as coisas do reino espiritual só se recebem sobrenaturalmente, pela fé. Não adianta vir com raciocínio humano. Não adianta querer envolver o raciocínio humano, os sentidos. Eu tenho que sentir, eu tenho que tremer, eu tenho que sair daqui meio embriagado, senão eu não recebi. Não é isso, irmãos, é pela fé. Amém? E é tão interessante que eu lembro do meu exemplo. Quando eu fui criada na igreja tradicional. E quando se falava de línguas, as coisas, o pastor dizia, esse negócio de ficar enrolando língua pro lado de fora, da porta para fora. E falar assim mesmo. E aí é tão interessante, porque eu sempre tive vontade de estar perto de pessoas que do fogo, sabe? Aqueles irmãos pentecostais, eu sempre quis estar perto deles. E em um determinado momento, um acampamento que a gente teve de carnaval, veio um pastor do fogo, lá da Bahia, para ministrar. E ele ministrou e chamou pessoas para receber o batismo, né, do Espírito Santo. E eu já sabia sobre isso, tinha muita vontade, mas não tinha, né, acontecido ainda. E eu fui, toda expectativa. Só que quando as pessoas começaram a receber, e eu vi as pessoas recebendo, alguns sapateavam, outros faziam, e eu fiquei na cabeça, não, e se eu não falar? Não, não vai ser, não vou conseguir, não, não, não. E aquilo, aquele bloqueio, aquela fortaleza na mente. Sabe o que é que aconteceu quando ele colocou a mão sobre mim? Nada. Voltei crua lá para a cadeira, frustrada. Eu digo, nunca mais vou lá na frente para isso, porque eu vou passar vergonha de novo, né? Todo mundo falando e eu nada. Por quê? Não adianta, irmãos, não é com a mente que se recebe cura. Não é com a mente que se recebe o batismo do Espírito Santo. Não é verdade? É pela fé, tem que ter fé, tem que envolver fé. E aí, quando eu vim para cá, depois de muitos anos, né, eu cheguei aqui à igreja, e eu e meu marido, a gente tinha esse desejo, mas a gente o negócio não fluía. E eu lembro que a gente na casa de Maristela e Júnior, e Maristela disse, lê esse livro, Rialma, 7 passos para receber o batismo do Espírito Santo. E a Edu começou a ler. Na sexta-feira. Isso foi na quinta, a Edu começou a ler na sexta que ela emprestou. A Edu já recebeu lendo o livro. Aí quando chegou no domingo aqui na igreja, nunca tinha acontecido isso, não é comum aqui. Ritinha veio ministrar sobre o batismo no Espírito Santo. Aí Maristela disse, meu Deus, vão pensar que fui eu que mandei. Ritinha, né, pedi a Ritinha para ministrar o batismo do Espírito Santo. E aí ela chamou as pessoas que queriam, também não é comum aqui, na verdade. Normalmente as pessoas sobem com os conselheiros, mas esse dia não, ela fez uma fila aqui. Eu vim? Não. Porque eu tinha ficado bloqueada na mente. E se eu for e não falar? Mais uma vergonha que eu vou passar. Né? E Edu veio. Ela nem chegou perto, ela já estava lá, orando em línguas e tal. E aí terminou o culto, aí Maristela, minha amiga, disse assim, por que você não foi? Eu disse, mulher, porque eu fiquei com vergonha, com medo de não receber e passar vergonha. Ela disse, vamos lá para cima. Pegou Ritinha, aí lá em cima a gente, né, elas ministraram e eu recebi, bater Espírito Santo. Mas, irmãos, tem muitas pessoas assim, sabia?
que quer usar a mente, o raciocínio, a lógica para receber as coisas espirituais. Não consegue receber. Amém? Aleluia. E é uma coisa interessante que eu queria falar, destacar aqui, nessa questão de imposição de mãos. Quando alguém chama um ministro que está aqui, pessoas ungidas para estar aqui ministrando, e ela chama você para impor as mãos por algum motivo, e cura, batismo, enfim, a gente precisa honrar essa unção. Sabia? A gente precisa respeitar, considerar essa unção. E quando eu digo considerar a unção, não é a unção do pastor Wagner, porque tem muita unção aí, né? Um homem ungido. Não é do pastor Wagner, não. É de qualquer irmão que está aqui, separado, escalado para ministrar. Então não existe no reino de Deus bam, sabia? Não existe isso, não. Isso é coisa que o homem faz. O homem coloca os pedestais. O homem que coloca o ministro tal. Então o ministro tal vai pregar. Eita, vai todo mundo, 1000 pessoas. Ele vai impor as mãos. Ô, irmãos, pode ter 5 pessoas aqui. A unção é a mesma no sentido que o Espírito é o mesmo. O poder é o mesmo. Então você precisa honrar isso. E tirar isso do seu coração. Se ainda existe isso no seu coração, honra a unção, não honra a pessoa, independente da pessoa, honra a unção. Ele é ungido, ele foi separado para esse propósito, de estar levando a palavra, de estar ministrando sobre a sua vida. E você precisa considerar isso, e você vai receber dessa unção. Amém? Aleluia. O terceiro aspecto é preciso agir com ousadia. Com fé e com ousadia. Abre a palavra em Atos capítulo 3. Vai chegar o dia que você vai estar aqui e eu vou estar dizendo isso. Está bem perto. Atos capítulo 3, versículo 4. E diz assim: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, o aleijado, com atenção, esperando receber deles alguma coisa, dinheiro, oferta, né? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Isso é o que, irmãos? Ousadia. Você sabe o que significa ousadia? Eu fui lá no dicionário. Ousadia significa atrevimento, audácia, coragem. Tem que ter ousadia. Minha mão é ungida, mas ela não vai fazer efeito algum se eu não tiver ousadia. E tomar o primeiro passo, e dar o primeiro passo, amém? E a ousadia, ela libera o fluxo de poder. Nós somos ministros da nova aliança. Nós somos ministros para ministrar sobre pessoas. O mundo está cheio de pessoas carentes desse poder manifesto. As pessoas têm sido bombardeadas por muita informação errada, por muitas práticas erradas, e isso tem bloqueado a vida delas. O Espírito tem deixado de agir, de se manifestar por causa dos erros, por causa das meninices. Mas nós conhecemos a palavra verdadeira e nós precisamos, então, usar esse poder para ministrar sobre as pessoas. Amém? Aleluia, aleluia. E tudo que precisamos já está dentro. Não precisa mais de nada. Tudo já está dentro de nós. É só usar. As ferramentas estão aqui. Nós precisamos só usar. Amém? Aleluia. O mesmo poder que operava através de Jesus, operava através dos apóstolos, é o que opera através de mim e você. Amém? Aleluia. E eu queria que você visse lá em 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 4, 7. Aleluia. E a palavra diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Não fica fácil
quando eu tenho a consciência de que o poder não está em mim, mas está em Deus, eu sou apenas um vaso usado, um canal de bênção para abençoar, para curar, para ministrar sobre as pessoas. Então, o poder é dele, vem dele e ele nos habilitou. Amém? Aleluia. Então, Deus quer usar nossas mãos, irmãos. Deus quer usar a sua mão. As suas mãos, Deus quer usar para abençoar pessoas, para curar pessoas. Deus quer usar as suas mãos para abençoar, para curar. Amém? Agora você precisa estar disponível. Você está disponível? Diga assim: eis-me aqui, Senhor. As minhas mãos serão usadas para abençoar, para curar pessoas. Aleluias. A imposição de mãos é bíblica. Amém. Aleluia. Só que a gente não pode ter medo. A gente tem que agir com fé e ousadia. E aí os resultados virão. Os resultados começam a aparecer e você se anima. Eita, olha, rapaz, é tão interessante. Eu estava estudando, né? Segunda-feira, e aí quando eu cheguei na cama para colocar a Elisa para dormir, a Elisa disse: mãe, eu tô com a dor na barriga, minha barriga tá doendo, 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 e eu digo: é agora. Uma oportunidade. E eu coloquei a mão e eu repreendi aquela dor, aquela enfermidade. E aí comecei, orei com ela, comecei a cantar, ela gosta, eu comecei a cantar e ela dormiu. Irmãos, nas mínimas coisas, nós precisamos exercitar. E vai exercitando, e vai exercitando. Você vai ver, eita, isso funciona, e vai crescendo, e vai crescendo. Daqui a pouco você está com tanta ousadia que você diz assim: chama ali, quem quiser e pode vir, que eu vou orar e eu sei que vai acontecer. Mas você precisa estar disponível. Amém? Deus, Ele quer isso. Ele nos deu para estarmos disponíveis para a sua obra. Amém? Aleluia. E para finalizar, tem algumas coisas aqui para falar ainda, mas eu tenho algum tempinho ainda. Então eu queria destacar uma coisa em relação à imposição de mãos. É que nós, quando estamos juntos, a gente sabe que existe uma unção coletiva, não é isso, irmãos? A gente sabe que há um derramamento diferente. O Espírito tem liberdade quando a gente está em unidade. E nós nos reunimos com o propósito de receber, de dar ao Senhor. E o Espírito se manifesta. E muitas vezes a gente tem os pastores, quem está ministrando aqui, tem a direção de pôr as mãos. Não é isso? Às vezes acontece, ele chama pessoas para impor as mãos, para orar, para abençoar. E eu queria destacar algumas coisas. Quando isso acontece, as manifestações do Espírito acontecem. Existem algumas manifestações, digamos assim, controláveis e outras incontroláveis. Não é isso? E eu queria só falar alguma coisa a respeito disso, que eu acho importante. Algumas são involuntárias e outras voluntárias. E eu queria, então, que a gente abrisse a Bíblia em Mateus, capítulo 17. E é tão bom quando o Espírito se manifesta, quando há liberdade. E quem determina isso é você. Depende de como você vem para o culto. Se você vem para o culto como um mero ritual, de vir para cumprir o horário e nada vai acontecer. Mateus 17, vamos logo para o versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. A Bíblia nos mostra então que eles se prostraram, eles não se contiveram, o corpo não deu conta. O corpo não conseguiu controlar de tanta presença de Deus ali naquele lugar. E é isso que acontece muitas vezes, quando o Espírito se manifesta, onde há imposição de mãos, existe o cair no Espírito. Não é isso? Irmãos, falta tanto equilíbrio sobre isso, tanto conhecimento, mas é porque não vai para a palavra.
Muitas pessoas não vão para a palavra. E o cair no espírito, o corpo não suporta de tanta unção. E é tão interessante, eu queria só dar um exemplo aqui, rapidamente. A gente foi uma vez para a conferência de mulheres. E lá, as diaconisas, né? A Mama Jan estava ministrando e depois ela foi orar sobre mulheres. E pôr as mãos. E eram muitas mulheres. E cada uma que ela colocava a mão, puf, caía, puf, caía, puf, caía. Tudo caía. E não tinha diaconia suficiente. Era mulher se machucando, batendo cabeça, né? Aquela coisa assim. Aí, quando foi no outro dia de manhã, começou o culto, a irmã Janaína, a esposa do pastor João Roberto, com muita delicadeza, né? Que ela é muito delicada. Ela disse: irmãos, eu quero dar uma orientação a respeito disso. E nós precisamos receber orientações, não é verdade? E ela disse: não caia. Se você consegue controlar, não caia. Se o seu corpo suporta em pé, para que você cair? Você cair não significa que você recebeu. Você cair não é porque o outro caiu, eu vou cair, porque senão vai ficar feio para mim, né? Todo mundo, a pessoa lá em pé e o resto tudo no chão, vão dizer o quê? Que eu sou incrédulo. Mas ela disse: não caia. Só cai quando realmente o seu corpo não resistir. É uma unção tão grande, é um poder tão grande que lhe envolve que o corpo desmorona, não é verdade? E ela nos deu essa orientação porque ela disse, porque senão vira uma coisa banal, e aí não tem nem como, não tem nem suporte para isso, para sustentar as pessoas, para não se machucar. Então, a gente precisa ter esse entendimento. O cair no espírito é algo incontrolável, porque o nosso corpo realmente não suporta. Se você consegue controlar, recebe, irmãos, não faz diferença. Você caindo ou não, você recebeu. O que importa é no seu espírito, é o espírito que recebe. Amém? Aleluia. Outra reação é a embriaguez. E Atos, eu não vou nem abrir, mas lá no derramamento do Espírito, houve isso, né? Eles ficaram como que embriagados. Você já passou por isso? De ficar embriagado que você não sabe nem o que está acontecendo, você está ali, né? Embriagado. As pessoas. E a gente tem muitas pessoas novas na igreja. A gente tem muitas pessoas que nos visitam. E as pessoas precisam entender essas coisas. E isso a gente vai ensinando as pessoas. Porque elas precisam começar a ter entendimento dessas manifestações do Espírito, amém? E outras reações são voluntárias, associadas com o Espírito Santo, né? Por exemplo, pular, correr, gritar, sorrir. Eu até, na apostila fala que o rir é voluntário, mas tem hora que é involuntário, né, Ritinha? E Maristela? Tem hora, eu já passei por isso, que eu não consigo parar de rir. Não é uma coisa de eu vou parar agora. Não consegue. Então, assim, na verdade, é tudo misturado. Aquela embriaguez, às vezes ri, às vezes chora, às vezes, né, se exalta, canta, brada. Oh, amados, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E você sabe o que é liberdade? Liberdade significa, eu coloquei aqui, liberdade significa, cadê? É a condição de pessoa que não é escrava. Atributo do que se encontra solto e sem obstáculos para se movimentar. Liberdade. Então, onde há o Espírito de Deus, você pode pular, você pode gritar, você pode cair no chão. Como diz o pastor, estribuchar, né, pastor? Você pode ficar livre. Lógico, isso é controlável. Mas, assim, são os comandos, às vezes, que a gente recebe. Comandos espirituais. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Comando espiritual, a gente não tem que questionar. A gente tem que executar. Amém? E, meu amado marido, uma vez a gente estava lá em Belo Horizonte, numa igreja. Meu marido, você conhece Eduardo, é uma pessoa maravilhosa. Essa semana ele fez aniversário, né? Ficou mais experiente. E, mas ele é na dele. Quem até não conhece, pensa que ele é. Não, mas é porque ele é na dele, é o jeito dele, cada um é de um jeito. Então ele é mais na dele, quietinho, mineirinho, né? Aquele quietinho. E aí a gente tava. Então não é uma coisa normal. Você vê Eduardo pulando, gritando, correndo aqui, não, né? Vai chegar o dia, mas ainda não é. E aí a gente tava numa igreja, o pastor ministrando. E aí no final do culto, o pastor chamou algumas pessoas que quisessem, né? No final, para orar. E eu tava lá, de olho fechado, Edu foi. E aí, de repente, que eu abri o olho, eu vi Eduardo dando uma carreira para fora da igreja. E eu pensei, no natural, será que ele está querendo vomitar? Eu pensei, eu acho que ele está passando mal. E correu, né? E aí,
Quando foi no final, eu disse, o que foi aquilo, né? Eu também não tinha muito discernimento, não tinha prática, né? O que foi? Nunca tinha visto ninguém correndo assim na igreja. Não é uma coisa comum a gente ver isso. E ele disse, não, o pastor disse, olha, para você, um comando que eu vou lhe dar agora, só isso, obedeça. Corra daqui para fora. E ele foi e obedeceu. Você sabe o que estava acontecendo naquele momento? No reino espiritual? Amado, então se você tiver um comando, faz. São coisas sendo destravadas. Você nem sabe. Só na sua obediência Deus está agindo. Só através da sua obediência, porque você é livre. Você era escravo, hoje você é livre. Amém? A palavra do Senhor diz que Ele nos transportou do domínio das trevas para o reino do Filho amado. Você era escravo do diabo, hoje você é livre, você é desimpedido, você não tem impedimento algum para se mover no Espírito, amém? Então fica livre, se vem um comando, se vem uma direção, fica livre. O Espírito de Deus age na liberdade. E ninguém tem que ficar olhando, amado, isso é meninice. Isso é imaturidade, ficar julgando. A irmã do balanço, né? Se for, é porque né, você fica meio que no juiz, né? Da manifestação. Ou aquele o irmão está ali, não é de Deus, essas coisas não é de Deus, não. Já passou essa fase. Já passou essa época de menino. Nós hoje somos adultos. Precisamos agir assim. Manifestou, amado, ora, agradece a Deus. Louva porque aquele irmão está recebendo alguma coisa. Não significa que você tem que pular todo o culto. Às vezes o comando não é esse, mas fica livre. Se for, fica livre. O comando é você sentar, senta. Você só precisa estar disponível e livre para a direção do Espírito. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Então, era sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite. Nós precisamos estudar mais sobre isso, imposição de mãos. Nós não podemos aceitar que pessoas venham ensinar coisas erradas. E nós, sabendo da verdade, nós precisamos, então, orientar as pessoas. Nós precisamos exercitar, usar o poder que existe nas nossas mãos para abençoar as pessoas, para curar. Lembrando que é dele que vem. É o poder no nome de Jesus, amém? Não é na nossa força, não é no nosso poder, porque sem ele nós nada podemos fazer. Aleluia, amém. Aleluia, Deus seja louvado. Amém. Aleluia.